Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui para gravarmos mais uma aula. Aulas curtas, né? De homilética básica, tá, gente? Esse conteúdo é um conteúdo básico para quem está iniciando agora. Se você já é um pregador, né, profissional, tá, gente? Eu nem aconselho, né, a assistir, mas se quiser, tudo bem, tá? Vai servir para me avaliar, tá bom? É um conteúdo bastante básico. Gente, tem aqui a minha marca, a marca NG, Nivaldo Gomes. Tem assim a academia do pregador, não tem nada a ver com aquele site famoso Academia dos Pregadores, tá, gente? É uma coisa totalmente diferente, tá? E a gente vai trazer para vocês alguns conteúdos, tá, gente? A gente está criando alguns outros conteúdos além desses, né? Vamos criar também outros canais interessantes daqui a uns dias e vai ser de bênção para a nossa vida, tá bom? Então vamos para a aula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui, ó. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Sermões que atrapalham o culto, tá, gente? Sermões que atrapalham o culto, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Reparem, vamos começar a partir daqui, ó. Deixa eu ver se meu lápis está funcionando. Tá, sim, vamos lá. Apenas para ilustrar, vamos fazer uma rápida classificação, tá, gente? Preste bem atenção aqui. Uma rápida classificação dos sermões que mais atrapalham o culto. Será que existem de fato, né, sermões que atrapalham o culto? Será que existe ou existem? Pois é, né? Vamos ver agora alguns sermões que de fato atrapalham o culto, né? Coisa mais chata, né, irmãos? A gente vai para a igreja, a gente vai para um culto para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvirmos a palavra do Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus, e quando chega lá, né, a gente se depara com um tipo de sermão que atrapalha o culto, que atrapalha a concentração dos irmãos, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui a nossa telinha, tá? Aí aqui diz o seguinte, ó: se você frequenta a igreja há vários anos, é provável que já se tenha encontrado com alguns desses sermões mais de uma vez, né? A seguir, descrevem-se os tipos de sermão que atrapalham o culto. De fato, quando nós que já temos uma longa estrada já percorrida, né, e que sempre estamos na igreja, né, nos cultos correspondentes, nos cultos oficiais, a gente se depara com diversos tipos de sermões, né? Tem aqueles que são bem engraçados, né? Mas existem aqueles que de fato atrapalham o culto, tá, irmãos? E é o que a gente vai ver agora, tá bom? Eu não vou me alongar muito, nem em comentários, porque para a aula não ficar muito comprida, e tem irmãos que não suportam uma aula ou assistir uma aula com mais de 10 minutos, né? Vamos para frente, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos clicar aqui para a gente passar para a próxima tela. Vamos ver qual é o primeiro sermão que atrapalha o culto. O primeiro sermão que atrapalha o culto é esse sermão aqui, ó. O sermão sedativo, tá? Dá só uma olhadinha aqui para esse irmão aqui deitado, né? Olha só, é bem legalzinho, né? Ele tá aqui com uma espécie de espada na mão, mas ele tá dormindo, né? Olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, pessoal, nessa imagem aqui, tá? Olha só. Repara aí, né? O irmão tá dormindo, né? Claro, de fato, o tema já diz tudo, né? Sermão sedativo, né? Quando alguém está agitado, né? Ou está em estado normal e ele toma um sedativo, obviamente ele vai dormir, né? Ele vai ficar bem tranquilo ao ponto de dormir. Então, o sermão sedativo, né? Olha só, deixa eu pegar aqui a minha caneta novamente. O sermão sedativo, tá?
É aquele, né, começando daqui a explicação, é aquele que anestesia geral. Mal o pregador começou a falar e a congregação já está quase roncando, né? Você já se deparou com essa cena, né? Com essa situação, né? Pois é, né? Existe o chamado sermão sedativo, que é aquele sermão que mal o pregador começa a falar, né? Todo mundo já está como se tivesse recebido, né, uma anestesia geral, né? E a congregação parece que está todo mundo roncando, todo mundo dormindo. Ele põe todo mundo para dormir, né, irmãos? Esse tipo de sermão é o sermão sedativo, né? Eu já eu não vou nem contar aqui porque não é muito assim ético, né? Embora o conceito de ética seja um conceito bem vamos dizer assim, atemporal, né? Um conceito filosófico, mas assim a gente, né, costuma dizer isso é antiético, isso é fora de ética, né? Então eu não vou comentar aqui alguns casos reais que eu presenciei, mas de fato, né, existem muitos sermões que são sedativos, né? Ele põe toda a congregação para dormir, né? Todo mundo dorme, né? Muitas vezes até aqueles que estão no púlpito chegam a dormir, né? Por conta do sermão que é tão sedativo. Repare, aqui diz o seguinte, né? Caracteriza-se pelo tom de voz monótono, olha só, arrastado, né? E pelo linguajar pesado, típico do começo do século, né? Com expressões arcaicas, né? Carregadas de chavões desse tipo, né? Às vezes o sermão fica muito pesado, né? Muito sedativo por conta da voz que tem um tom monótono, né? É um sermão arrastado, né? Aquele sermão que vem se arrastando. A pessoa que está pregando também tem um linguajar parecendo aquele linguajar do começo do século, né, gente? Com expressões que são arcaicas, né? Carregadas de chavões, como ele diz aqui, do tipo, imagina, você está sentado na banca da igreja, você passou o dia todo trabalhando, né? Você correu o dia todinho para lá e para cá, né? Tava saturado de serviço, chegou em casa já faltando, vamos dizer assim, 30 minutos para 7 horas, você correu, você se esforçou, você já chega na igreja pela misericórdia, né? Aí quando você chega, né, chega o momento da pregação, aí você encontra uma pessoa que vai começar um sermão com um linguajar muito arcaico, muito monótono, com um tom de voz muito arrastado, né? Com aquele linguajar pesado. Tem um exemplozinho aqui, por exemplo, deixa eu botar a tela, que diz assim, ó, imagina, ó, prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros meandros desta senda. Ou seja, vai pôr todo mundo para dormir, porque assim, usar um linguajar arcaico, né, com expressões arcaicas, com expressões um pouco difíceis, né, pode tornar o sermão um pouco sedativo, né. Eu já estive em lugares que o pregador pensava, né, ele estava se achando na linguagem popular, né, porque ele trazia termos difíceis de serem compreendidos, né, e isso fez com que o sermão dele se tornasse um pouco sedativo, né? Um monte de gente começou a dormir, a bocejar, e quando um boceja, todo mundo boceja ao mesmo tempo, né? Então, não era mais fácil ele dizer isso aqui? Olha só, repara. Por que não dizer, né? A mesma expressão, repare. Estamos, né, chegando às últimas curvas do caminho, né? Ao invés de dizer isso aqui, ó, prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros meandros desta senda, né? Então, assim, ficaria mais fácil usar essa expressão aqui para o sermão não ficar complicado demais e monótono e tornar-se um sermão sedativo, tá bom? Repara essa informação aqui importante. Seria tão mais fácil, né, de entender se ele usasse uma linguagem mais atual, mais simples, né?
Ficar acordado num sermão desse tipo é quase uma prova de resistência física, né? É difícil, né? Como dizia Spurgeon, né? Ou Spurgeon, há colegas de ministério que pregam de modo intolerável ou nos provocam raiva ou nos dão sono, né? Tem um erro aqui. Nenhum anestésico pode igualar-se a alguns discursos nas propriedades soníferas, né? Nenhum ser humano, olha só, que não seja dotado de infinita paciência poderia suportar ouvi-los, e bem faz a natureza em libertá-lo por meio do sono. Então, olha só o discurso aqui de Spurgeon, um grande pregador, né, conhecidíssimo mundialmente, né, entrou aí para os livros de história, né, muito conhecido como um dos grandes pregadores que já passou aqui por esta terra. Queridos, então tá aqui, ó, sermões que atrapalham o culto, sermão sedativo, tá? Põe o povo para dormir, né? Então vamos para frente, vamos ver aqui um outro tipo de sermão, vamos ver se ainda continua aqui ou se vai vir outra agora, tá? Beleza, vem outra aqui, ok? Temos aqui o sermão, olha, um outro tipo de sermão que é o sermão insípido, né? Sermão insípido, olha que legal, né? Esse sermão insípido, né, é muito importante, tá, gente? A gente conhecer. Só um minutinho. É muito importante a gente conhecer, tá? Porque eu acho que você já deve ter percebido, né, a existência desse sermão em vários cultos que você tem frequentado, tem presenciado, né? Repare, aquilo que é insípido, né, é aquilo que não tem sabor, né? Algo insípido, ele não tem sabor. E muitas vezes o pregador, ele prega até bem, né? Ele traz um sermão até bem elaborado, ele traz um sermão até bem esquematizado, né? Porém, o sermão dele não tem sal, o sermão dele não tem aquele tempero, né? O sermão dele não tem aquele sabor. Ele até pregou bem, ele até prega bem, ele até ensina bem, ele até conhece bem as Sagradas Escrituras, porém falta alguma coisa, né? Falta um tempero, né? Falta algo que traga um sabor. Ele muitas vezes é até intelectual, conhece bem, às vezes conhece bem o grego, conhece bem o hebraico, conhece muito bem as escrituras sagradas, porém falta alguma coisa, está faltando aquele sabor especial no sermão. Ele até prega bem, explica bem, fala bem, é um bom orador, porém falta alguma coisa. Não tem isso, né, irmão? Está faltando alguma coisa aqui, tá? O camarada até tem um conhecimento bonzinho, mas falta alguma coisa, né? É aquele sermão insípido. Vamos ver aqui, né? Aqui diz assim, esse sermão pode até ter uma linguagem mais, deixa eu ver aqui, moderna e um tom de voz melhor, mas não tem gosto, tá vendo aí? Aquilo que eu falei, é duro de engolir, tá? Olha aqui, ó, um desenhozinho aqui com um sal, né? As ideias são pálidas, né? Sem nenhum brilho, que deve ser torna interessantes, né? Muitas vezes é um sermão sobre temas profundos, porém sem o sabor de uma aplicação contemporânea, ou sem o bom gosto de uma ilustração, e como se fosse, eu vou colocar aqui, eu acho que foi a digitação, é como se fosse comida sem sal, tá? Então, é aquilo que eu já falei, né? O sermão insípido, né? É mais um dos os sermões que atrapalham o culto, né? O sermão sem sabor, o sermão sem gosto, né? O sermão sem sal. Imagine você
de repente vai comer uma comida, né? Aparentemente ela está bastante saborosa, isso é, aparentemente, mas quando você leva até a sua boca, você percebe que ela está sem sal, ela está completamente insossa, ela está completamente sem sabor, né? Aparentemente está bonita, né? Mas quando você leva a boca, você percebe que falta alguma coisa, está faltando sal aqui, né? Está faltando aquele toque, né? Que deixa ela saborosa. Então, acontece muito isso na igreja, né? Pessoas que pregam e pregam um sermão insípido, né? Um sermão que não tem sabor. Trazem até temas, né? Temas até profundos, né? Para a igreja. Trazem os sermões até bem elaborados, né? Com uma boa introdução, com uma boa argumentação, com uma boa conclusão, mas a aplicação, né, torna-se um pouco até difícil por conta de que está faltando algum ingrediente, né? Está faltando, de fato, algo que dá sabor ao sermão, tá? E vai ser difícil do povo engolir, né? Uma comida sem sal, uma comida sem tempero é difícil de engolir, né? Então vamos para frente, vamos tratar aqui do próximo sermão, tá, gente? Que atrapalha o culto. Deixa eu ver aqui. É o sermão que a gente chama de sermão óbvio, né? Gente, o que é um sermão óbvio? O termo já está dizendo, é aquilo que é óbvio, tá? Aquilo que é óbvio, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. É aquele sermão que diz apenas o que todo mundo já sabe e está cansado de ouvir. Dá até vontade de rir, né, irmãos? Não tem aqueles irmãos que só falam aquilo que está ali mesmo escrito, né? Existem muitos irmãos que, quando eles começam a falar, né, parece que você já sabe mais ou menos o que ele vai dizer do começo ao fim, porque o sermão dele é muito óbvio, né? Ele deixa as coisas tudo muito óbvia, né? E às vezes isso não é muito bom, porque você vai para a igreja, né? Claro, você vai falar sobre a história, por exemplo, você vai falar sobre o capítulo 2 do Evangelho escrito por João, o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai falar sobre o primeiro milagre realizado por Jesus, tudo bem, tá? Mas existem irmãos que conhecem essa história de cor e salteado. As crianças também, com os livros ilustrados. Então, se eu começar a mensagem do começo até o fim, sem trazer um enfoque especial, né, o sermão vai ficar muito óbvio, né? Eu não estou dizendo que você deve enfeitar, que você deve trazer elementos extras, não é isso, irmãos. Eu acho assim que você deve preparar um sermão, dividir em tópicos, colocar elementos que estejam dentro da Bíblia, que se coadunem com o teu sermão, deixando ele mais chamativo, né, para que você consiga, de certa forma, interagir com o seu público, com os seus ouvintes, tá bom? Não deixa aquela coisa muito óbvia, né? Tipo aquela expressão, quando alguém joga uma pedra, né, eu já sei onde ela vai cair, ou seja, é algo muito óbvio, né? Então, assim, procura melhorar o teu sermão, não deixa muito óbvio não, porque vai ficar um pouco sem graça, né? Todo mundo já sabe, eu já conheço o início, o meio e fim daquele sermão. Então, vamos lá, o ouvinte é quase, olha só, é quase capaz, né, de adivinhar o final de cada frase, tanto que já a ouviu, né? Como, está faltando aqui um tracinho, acho que foi o erro de digitação, é como ficar dizendo que roubar é pecado, ou que quem se perder não vai ser salva ou ser salvo. Isso é muito óbvio, né? Isso é uma verdade, mas tudo que se fala no púlpito é verdade, né? Então,
a gente percebe uma coisa aqui interessante, né? Eu acho que deve ter um erro aqui no final da digitação, porque eu acho que foi a pressa, né, para preparar essa aula aqui. Mas assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o sermão óbvio, né? Ele deixa as pessoas assim com a sensação, né, de inquietação, porque assim, ah, o irmão está falando ali na igreja, né? E parece que você já sabe. Tanto você já escutar ele a falar, né? Ele a se expressar, você mais ou menos já sabe, né? As palavras que ele vai utilizar, tem aqueles que sempre começam da mesma forma e terminam da mesma forma, sempre fazem aquela mesma introdução, né? Sempre usam aquelas mesmas palavras, aqueles mesmos verbetes. Então ele não muda. Então o sermão dele é muito óbvio, além de não trazer, vamos dizer assim, informações que melhorem o sermão, que concatenem melhor as ideias. Ele usa o mesmo vocabulário dele em todos os seus sermões. Então, assim, vai ficar uma coisa muito óbvia, né, irmãos? Muito óbvia. O ouvinte, né, é capaz de até mesmo adivinhar, né, saber, né, por antecipação o que ele vai pregar, né, na mensagem toda, tá bom? Vamos para frente aqui, vamos avançar aqui um pouquinho. Temos aqui também, né, deixa eu ver aqui, o sermão indiscreto, tá, gente? O que é isso, né? Sermão, olha só, o sermão indiscreto. O próprio nome já diz, né? É aquilo que é indiscreto, né? Deixa eu ver aqui. Diz assim: é aquele que fala de coisas. É aquele que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para a igreja, onde as pessoas estão famintas do pão da vida. Às vezes, o assunto é impróprio até para outros ambientes, né? Aí ele diz assim, isso aqui eu peguei de um livro, tá, gente? Certa ocasião, ouvi um pregador descrever o pecado de Davi com Betseba, né? Ou com Batseba, com tantos detalhes que quase criou um clima erótico na congregação, tá? Isso aqui é muito interessante, irmão, sabe por quê? Porque quando a gente trabalha com essa questão aqui, né, de tipos de sermões que atrapalham o culto, eu sei que tem gente que não vai gostar, tem gente que fica meio, né, meio aperreado quando a gente dá esses toques assim, mas tem que ser falado, tá, irmãos? O sermão indiscreto, né, como aqui já é abordado, né, é aquele sermão, né, que fala de coisas apropriadas, né, que falam de coisas apropriadas para qualquer outro lugar, menos a igreja de Deus, né, onde as pessoas estão famintas, né, pelo pão, né, pela palavra, né, pela comida, né, que é a palavra de Deus. Então, assim, esse tipo de sermão, esse sermão indiscreto, né, às vezes faz com que as pessoas fiquem um pouco, vamos dizer assim, inquietas na igreja, pelo fato de estarem ouvindo informações que são inapropriadas, né, que são inapropriadas para serem ditas dentro da própria igreja, né? Então, recentemente algumas irmãs me procuraram porque um certo irmão, todas as vezes que terminava uma Santa Ceia, né, ele estava dizendo determinadas palavras. Não era um sermão, mas ele falava uma coisa que deixava, no final da Santa Ceia, deixava as irmãs assim muito envergonhadas, né, com as expressões que ele utilizava, né, no momento de trazerem as crianças para serem apresentadas, né. Como o exemplo que está na tela, que você pode ver agora, né, o escritor do livro que eu peguei essa informação disse que certa ocasião ele disse que ouviu um pregador descrever o pecado de Davi com Batseba
com tantos detalhes que quase criou um clima erótico na congregação. Então, assim, o sermão indiscreto, né, é aquele, né, que, na verdade, traz constrangimento, né, para o povo de Deus, né. Imagina, né, o irmão estava pregando acerca da ociosidade do monarca, né, do rei Davi. Ele estava falando sobre a questão do Davi viver, por estar vivendo uma vida de ociosidade. Ele caiu em pecado com a Batseba, né? É, e começou a contar tantos detalhes, né? O pecado que envolveu Davi com a Betseba. Ele começou a dar detalhes do pecado, como aconteceu, como ele achava que tinha acontecido. Isso é muito ruim dentro de uma congregação, tá? Tem coisas que você não precisa detalhar demais, tá, irmãos? Há mensagens que você não precisa detalhar demais. É igual aquela passagem, né, bíblica acerca da mulher do fluxo de sangue, né? Acerca da mulher que tem uma hemorragia sanguínea. Eu não preciso detalhar demais aquele assunto ali, porque muitas irmãs ficam envergonhadas na igreja, de fato, né? E eu conheço um irmão que foi pregar uma época atrás e deu detalhes, e muitos detalhes, acerca, né, desse assunto, né, voltado para a mulher do fluxo de sangue, que eu fiquei com vergonha. Eu admito que fiquei com muita vergonha, porque eu percebi que as irmãs colocavam a mão no rosto, né, envergonhadas, porque o irmão pregou um sermão indiscreto, né? Deu tantos detalhes que não deveriam dar, que o sermão dele acabou prejudicando, vamos dizer assim, o culto, né? Porque ele pregou um sermão indiscreto. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar na igreja. Às vezes, nem tudo que se fala, por exemplo, numa palestra, nem tudo que se fala em determinados ambientes seculares pode ser levado para dentro da igreja, né? Porque pode causar constrangimento, tá bom? Vamos para frente aqui, né? Deixa eu mudar a telinha aqui para a gente ver qual é o próximo sermão que atrapalha o culto. Agora é esse aqui, ó, o sermão reportagem, né? Gente, sermão reportagem, tá? Que tipo de sermão é esse? Vamos lá.